quente? Vai esfriar, então. Você cantar a toda noite. Eu canto todas as vezes, mas só que eu escutar aí a luz do céu. Desenvolvimento social. A gente começa a falar com o bebê desde que ele nasce. Ele não entende nada, evidentemente. Mas se a gente não falasse com o bebê, ele não falaria nunca. Tá certo? Então é porque ele tem a capacidade de falar, ele tem o potencial. Mas é porque a gente fala com ele que a criança acaba ela mesma falando. Se você isolar uma criança sem contato algum, ela não vai falar. Cuidado! Olho de vidro, nariz de pica-pau, pau, pau. O meio sempre tem uma importância. Quer dizer, se a gente tem um ponto de vista piagetiano, o desenvolvimento de qualquer, não é, potencialidade humana se dá na relação com o meio, não é, pela interação. Agora, é o meio muito importante e o sujeito dentro desse meio também. Quer dizer, a interação sempre é um sujeito que se desenvolve em função de um meio onde ele atua, esse meio marca o sujeito, quer dizer, é sempre um processo de vai e vem. Né? Nunca é apenas uma relação de um meio imprimindo coisas no sujeito, né? Um sujeito se construindo através dessa troca com o meio, mas ele, né, tanto ele influencia no meio como o meio o influencia. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate. Jean Piaget? Distraindo-se com as crianças, senhor Piaget? Não, não me distraio. Observo como as crianças se relacionam. Considerando apenas as crianças, percebemos que a cooperação constitui, em definitivo, o fenômeno social mais profundo, o mais bem fundado psicologicamente. Desde que o indivíduo escapa à coação da idade, tende para a cooperação como a forma normal do equilíbrio social. Vocabulário estranho o senhor usa em sua fala. Coação da idade, cooperação, equilíbrio social. Explico. A sociedade é o conjunto das relações sociais. Entre elas, há dois tipos extremos. As relações de coação, em que o indivíduo tende a obedecer a um sistema de regras de conteúdo obrigatório imposto a ele pelo mundo exterior, e as relações de cooperação, cuja essência é fazer nascer, dentro do próprio sujeito, a consciência de normas ideais, dominando todas as regras. Tchau, tchau. Para Piaget, a socialização ela é o sinônimo de saber viver com os outros, né? Saber trocar com os outros. E ela depende muito da interação da criança com outras crianças e com adultos. O que é isso? Café? Que café gostoso! Quer um pouquinho? Que delícia! Você quer um pouquinho de café? Conforme o tipo de interação, se é com crianças ou se é com adultos, Piaget vai falar de dois tipos de socialização. Socialização com dois princípios diferentes. A socialização da criança com a criança, com outras crianças, né, é aquela que Piaget chama de uma socialização baseada no respeito mútuo ou baseada na cooperação. E a socialização com o adulto, ela é mais voltada para a imitação e para a submissão da criança ao adulto. Então, é o que a gente chamaria de uma socialização pelo respeito unilateral. E a criança precisa disso para adentrar no mundo social. Eu diria, grosso modo, até uns 12 anos de idade, depois é menos, não é tão importante, mas ela precisa de figuras significativas, ou seja, figuras que ela consegue enxergar e compreender o contorno, figuras que lhe inspirem confiança, isso é extremamente importante, ou seja, não figuras poderosas, punitivas, não, algozes, não, de jeito nenhum, são pessoas que vão punir, talvez sim, se precisar, mas um sentimento essencial de confiança. Aqui é uma escola, não é uma escola de criança. Deixa eu falar um pouquinho. Quando a criança entra na escola, é que a gente
vai poder ver um desenvolvimento dessa socialização no sentido de ampliar, né, essa socialização, não só para imitação e coação do adulto, mas para troca com outras crianças. A socialização, então, mais baseada na cooperação, segundo Piaget. A socialização é válida, não quer dizer nada em si. Que socialização? Que aspecto dela? É amizade? Então vamos estudar amizade. É briga? Vamos estudar briga. É conflito? Vamos estudar conflito. É respeito? Então vamos estudar moral. Se você vai estudar a sociabilidade de uma criança, né, a criança tem interações sociais. Bom, você pode perguntar, eu quero saber se existe um desenvolvimento da amizade. E acaba tendo, quer dizer, a criança menor, a amizade é mais concreta, mais da brincadeira. Pouco a pouco ela vai em direção a áreas mais íntimas, das confidências, da intimidade, etc. e tal. A moral, no caso, a moral é relacionamento social, só que agora é baseado em critérios não de amizade, mas de respeito, de justiça, de dignidade, de generosidade. Então você estuda esse desenvolvimento também, né? O desenvolvimento da capacidade de cooperação, se estuda muito na psicologia de desenvolvimento, né? A partir de que idade, de que fase a criança começa a realmente poder cooperar com o outro, né? Trocar e não apenas estar do lado do outro. Ainda sobre cooperação, Sim? do ponto de vista das relações interindividuais, a criança, depois dos 7 anos, torna-se capaz de cooperar, porque não confunde mais seu próprio ponto de vista com o dos outros. Isto é visível na linguagem entre as crianças. As discussões tornam-se possíveis porque comportam compreensão a respeito do ponto de vista do adversário. E nessa fase, a criança já é capaz de procurar justificativas ou provas para suas próprias afirmações. Por que isso seria um desenvolvimento? Porque a criança deixa de estar centrada só no ponto de vista dela, que seria o egocêntrico, ou só na imitação e submissão ao adulto, e passa a construir uma socialização com os outros, com outras crianças, né? Então é uma socialização mais aberta, mais baseada em outros princípios, como, por exemplo, o princípio da reciprocidade, da igualdade, da justiça, né? Que não só aquele, vamos dizer assim, outra maneira de funcionar, que é a socialização só através do adulto e da imitação. A criança precisa de um guia para entrar no mundo no mundo social, no mundo humano. Depois que ela adentrou no mundo social, ela tem a capacidade de, obrigado, não preciso mais de você, agora eu me viro. Um pouco que nem você vai numa cidade desconhecida. Você precisa de um guia no começo, entendeu? Você precisa de um guia no qual você confia para começar a entender a cidade. Mas você só vai entender de fato a cidade quando você andar sozinha, né? Quando você errar, que metrô, etc e tal. Mas no começo você precisou de um guia. Não, isso é interessante. Cadê o papel? Vou escrever ele. Espera aí. Uma vez eu fiz uma entrevista com uma criança de 3ª série e ela me dizia assim, sabe, essa coisa do cada um com as suas coisas, de não poder emprestar, isso aí é coisa da professora, porque, um dia eu não tenho um material, eu peço para você, no outro dia você não tem, daí você não vai pedir para mim? Então, devolvendo pode. Né? Então, o que a gente vê? Que a criança vai modificar, né, a forma de obediência à regra em função das trocas com os outros, e no caso mesmo, às vezes, em função dos conflitos com o outro mesmo. A criança assimila uma regra em função dos seus esquemas, né? Se os seus esquemas estão muito ligados à obediência, né, a seguir a regra pela obrigação, todas as regras vão ser vistas dentro desses esquemas. Tanto eu não posso emprestar material ou posso emprestar porque a professora me diz, como eu posso sair de lugar porque a professora me diz, ou como eu tenho que fazer as minhas lições, eu não posso colar do outro porque a professora me diz. Isso seria uma forma de assimilação da regra a esquemas baseados na obediência. Grupo 7 já entregou. Então, as crianças vão começar a modificar essas regras em função da relação umas com as outras. Por acomodação, ela modifica o esquema dela, que seria o esquema da forma de obediência às regras, né, para um outro esquema que é o da troca possível. Né? Então, e aí, nesse caso, o que acontece? A regra vai ser assimilada de uma outra maneira. Então, você vê os princípios piagetianos funcionando aí o tempo inteiro. Difícil. Retomemos para assimilar melhor os tais dos princípios piagetianos. A criança aprende que material didático não deve ser emprestado. Isso é uma regra para ela. Essa regra está dentro de um esquema, que é um jeito de pensar e agir. A relação com outras crianças
faz com que ela perceba que esta regra pode ser mudada. A criança se desequilibra. Assim, por assimilação e acomodação, ela construiu um novo esquema, num processo que se repete em todos os estágios de desenvolvimento do sujeito, identificados por Jean Piaget. Então, primeiro, uma assimilação a um esquema anterior, mas depois esse esquema anterior ele não se mostra propício à nova situação social, a situação social cria um conflito no sujeito, né? Nesse exemplo que eu dei, é um conflito tanto cognitivo quanto um conflito social, né? Nesse conflito social, o sujeito tem que se modificar para fazer uma nova adaptação ao meio. Você vê a estrutura do sujeito se ampliar e se tornar mais propícia para essa nova troca, né? Isso, para Piaget, é um processo sem fim, quer dizer, é um processo aberto do desenvolvimento. Aí eu desci do ônibus, mano, e fui pegar outro. Aí eu peguei ônibus lotado, aí eu consegui sentar num lugarzinho, mano, do lado de um tiozão, que eu vi que ele ia puxar assunto comigo. Tá trânsito, né? Aí eu... Tá. Não, mas o que você acha? E o pior que demorou, mano, demorou. E ele foi conversando comigo e eu com uma puta vontade de dormir, mano. Piaget, ele diz assim, toda vez que começa um novo estágio, esse estágio ele começa muito egocêntrico, né? Quer dizer, o egocentrismo volta a acontecer no sujeito e, de novo, esse exercício da descentração, quer dizer, do sair só do ponto de vista seu e olhar para o outro, ele poderia e deveria ser feito. Vocês topariam cantar uma música pra gente? Eu não sei Que cantar. música? Ó, ela faz coral. Ela faz coral, ó. Cantar o quê? Não, gente, eu não vou cantar sozinha. Ó, é mó legal. Vai, Nath. Aí Põe no canta. seu celular, a gente acompanha. Que vergonha. Morena, que você não quer ser mais a minha pequena e que prefere dormir e acordar nos braços de um outro alguém.